Lá. Eu vou me basear naquela frase que eu te mandei hoje, que engraçado que é uma frase através de um diálogo comum, em que eu coloquei para você: eu preciso entender qual a trava, entre aspas, das pessoas em relação à não tomada de decisão e, em alguns casos, a dificuldade em ter pensamentos que tragam melhores resultados profissionais. É um convite à reflexão sobre os bloqueios, né, que impedem muitos indivíduos de alcançar o potencial máximo, né? Bom, então a gente tem que pensar em relação ao córtex pré-frontal e a razão pela qual as pessoas elas são impedidas de tomar melhores decisões. Então vamos lá, a gente tem que Aham. fracionar isso de uma maneira que é o seguinte: a gente tem que tentar analisar fatores, por exemplo, como medo. A gente não podemos esquecer daquelas coisas, eu chamo de banais. Banais é aquilo que você não precisa nem pensar para saber. Se você não toma decisão, o que está faltando? Será falta de inteligência? Mas a gente sabe que tem pessoas que não têm um nível de conhecimento muito avançado e que elas tomam decisões para fazer coisas, às vezes, banais, mas tomam decisões, ok? Uhum. Então, se nós refletirmos a tomada de decisão em relação a pessoas que têm conhecimento, por exemplo, que eu acho que esse seria o nosso foco, porque quando a gente conversa sobre isso e essa impressão e essa necessidade de descoberta que eu tenho sobre essas pessoas, a gente está falando de pessoas que têm estudo, que têm inteligência, ok? Tudo bem. Bom, então a gente tem que trazer aqui a insegurança, o medo, a gente tem que trazer o perfeccionismo, como a gente já conversou, a falta de planejamento, crenças. A gente tem que pensar também nas crenças dessas pessoas. Eu até anotei aqui mais algumas coisas de possibilidade, que ansiedade também, eu acho que a ansiedade tem relação com a trava. Falta de suporte, e aí entra o meu papel, que eu acabei trazendo esse papel, essa função, tendo essa função, vamos trazendo, porque eu vivi isso na minha vida. Então, eu tinha travas, eu tinha problemas em relação à interação, eu tinha problemas em relação a ir no palco, por exemplo. Eu estudava em colégio de freira, e quando a freira chamava para ir no palco, porque na, naquela época eram as freiras que davam aula até a quarta série primária, certo? Então, quando me chamava para subir, para poder ir para o quadro negro, eu era capaz de me mijar. Ou seja, era um problema muito sério para mim me expor em público. Aí eu fico pensando, né, quando eu fiz as últimas palestras que eu aceitei fazer, não é que eu tenha problemas com palestras, já me perguntaram isso: por que tem tanta palestra que te chama e você não vai? E algumas você decide ir. É o momento. Às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade, às vezes eu quero ficar aqui no meu canto, às vezes eu estou... Mas é impressionante como eu mudo. A minha esposa fala isso: você muda, nunca é igual, você nunca é igual, todo dia, você nunca está igual. Inclusive, eu falei para ela, eu fiz um circuito de palestra 2 anos atrás, eu cheguei para ela e falei: olha, eu vou palestrar. Ela: hã? Eu vou palestrar, porque pô, já me chamaram algumas vezes, eu acho que pode ser legal passar um pouco do conhecimento, me sentir útil ali, porque você, de certa maneira, você está se auto-motivando ali por motivar pessoas, né? Ok. E foi interessante. Todas as palestras que eu fiz foram bastante interessantes, mas não é uma coisa que... Ah, eu sou mais feliz fazendo o que eu estou fazendo agora com você, nesse exato momento, tentando desvendar a razão, do que propriamente numa palestra. Mas o que adianta você desvendar coisas sem você passar adiante? Mas eu passo adiante. Eu passo em artigos, em publicações, fazendo o que eu estou fazendo agora, que é gravando essa conversa. Eu acho que foi a maneira que eu encontrei para poder passar adiante isso. O problema que a gente enfrenta no meio científico é com os custos, porque você está
passando conhecimento e você tem que bancar isso ainda. Tu está passando conhecimento gratuito, tem que bancar. Aí eu me lembro de... Eu publiquei um artigo numa revista indiana na época. Por que na revista indiana? Porque eu vi que ela era Qualizar e ela tinha alto fator de impacto. Aí eu nem me preocupei, eu não tenho preconceito, né? Então, indiana, pode ser indiana, jamaicana, não importa, mas se ela é bem qualificada, ok, porque não, estava barato. Né? E eu publiquei e me atacaram na rede, dizendo que essa revista que não sei o que, não sei o que, ela, pô, cara, tu quer Nature, então tem que pagar. Vai ver quanto é a publicação na Nature. Eu tive artigo tentando aprovar na Nature, tive um pré-aprovado na Frontiers, Suíça, e o preço era absurdo. Eu falei, meu Deus, mas eu banquei o meu próprio tempo para poder fazer esse estudo, para tentar trazer uma solução para aquilo, para as pessoas se identificarem com aquilo e a gente contribuir para o meio não só acadêmico, mas da saúde. E, pô, vou ter que pagar isso ainda. Então, eu opto pela Qualizar, Qualisb, por revistas que tenham ali uma boa credibilidade, o suficiente para que eu possa registrar. Mas também custa, e não é barato. Então, se você analisar a quantidade de artigos que eu já publiquei, foi uma grana, cara. Foi uma grana. Mas ok, não viemos para falar sobre isso, sim para desvendar. Mas tem relação, obviamente, porque isso tem relação com tomada de decisão. Então, quando eu percebi que isso era um problema, eu comecei a fazer a neuroplasticidade cerebral em relação a essa minha questão. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu tenho a síndrome do impostor, né? Eu sempre acho que não sou o suficiente, não é o suficiente que eu estou fazendo. Eu me cobro demais, é até exagerado, eu acho que é grave o meu estado. Mas, em contrapartida, eu não sou tão inseguro, porque eu sou muito convicto daquilo que eu sei. Olha que interessante isso. Porque eu uso a lógica. Então, se eu vou falar, uma coisa banal que eu vou dizer aqui, se eu falar que a dopamina é o neurotransmissor da motivação, eu sei o que eu estou falando. Eu já li uma porrada de artigo científico que fala que é isso, e já é comprovado, e acabou. Então, por que eu não tenho segurança para falar sobre isso? Então, não faz sentido para mim. E é nisso que eu tento desvendar. Por que pessoas inteligentes travam se o próprio conhecimento traz segurança? E a falta... Eu entendo que a criatividade tem limite. Isso aí eu já estou bem definido. Você que está comigo e faz parte desse projeto de IP, você já está entendendo isso bem. Você está entendendo que a pessoa que não tem predisposição genética alta para a criatividade, ela não vai ser tão criativa. E é bem plausível o resultado referente à personalidade. Então, tudo bem. Ok, então vamos pensar em fatores. Autoconhecimento. Uma pessoa inteligente, ela tem que ter o autoconhecimento, porque o autoconhecimento tem relação com a região frontal manipulando a região temporal. O autoconhecimento, você ter a consciência, a lógica sobre si mesmo. Então, tem relação com a inteligência. Ok. Só que a gente também não pode mergulhar na questão do apenas de falar de auto QI, né? Porque como a gente está nesse meio e a gente acaba convivendo quase que diariamente com essas questões, com pessoas de auto QI, a gente acaba sempre estacionando sempre nesse propósito, mas a gente tem que pensar nas altas habilidades, a gente tem que pensar nas pessoas como um todo. Ok. Pode ter sim uma dificuldade de autoconhecimento pessoas que não sejam tão inteligentes, em termos de QI. Pode ter. E aí a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento é levando conhecimento. Porque eu sempre digo que quanto maior a quantidade de engramas de memória formatados, maior o leque de opções para você buscar o autoconhecimento, certo? Então, se eu sei sobre aquilo e se eu sei que sei sobre aquilo, é porque eu tenho que ter um mapa de conhecimentos daquilo que eu sei. Ok,
Então, tudo bem. Leitura. Autoconhecimento é leitura. Autoconhecimento é trazer a consciência sobre si mesmo. Pode ser, tem que ter uma ajuda de um profissional que consiga enxergar. No meu trabalho de consultoria, por exemplo, com os meus clientes, eu tento descobrir onde está o dom, o talento, ou o talento que possa ser desvendado daquela pessoa. Porque eu acredito que todos têm um talento escondido, que advém de um dom. O dom você nasce com ele, o talento você passa a ter esse talento. Ok, então a gente tem que, a princípio, mapear, eu chamo de mapeamento da alma, ou seja, a gente tem que entender aquela pessoa, desde a formação dela, desde a família dela, o que desencadeou para desencadear esse problema. Eu tenho um caso, a gente tem um caso, você conhece a pessoa, e que essa pessoa, ela não teve pai, pai ausente, e a mãe não deu atenção. Então, essa insegurança tem relação também com essa questão. Ele não teve ali pai e mãe que pudessem incentivar, dizendo, pô, legal, filho, você foi muito bem, é isso aí. Então, isso também é complicado. A gente está falando de traumas. A gente está falando de uma cultura formatada através de trauma. A gente tem que entender que trauma nem sempre tem que ser algo impactante demais. Você pode... Eu gosto de dizer que traumas são como potências. Então, você pode ter um pequeno trauma ou um grande trauma. A filha de um amigo meu aqui, o cachorro está a 500 metros dela e ela já fica desesperada. Eu perguntei para ele, ela foi mordida por um cão com quantos anos? Eu nem perguntei se ela foi mordida. Eu falei, com quantos anos ela foi mordida por um cão? Aí ele falou que ela foi mordida por um cão. Só que a irmã dela também faz a mesma coisa, a mais nova. Aí a mais nova foi mordida por um cão também ou não? Aí não. Eu falei, ok, neurônio espelho. Ela copia a irmã mais velha, ela tem a irmã mais velha como exemplo. E isso gerou uma carga sobre a irmã mais velha, né? Ela ser o exemplo, não através da própria irmã mais nova, mas da família em si, que ela se tranca no quarto todos os dias para estudar. Mas é uma insegurança que vai além de ter que ser o exemplo. Tem relação com a estatura dela, que ela é muito baixa. Então ela vai sobressair de alguma maneira, estudando, sendo inteligente. Entendeu? O legal da vida, cara, e porque eu me autodenominei behaviorista, até mesmo antes de me formar em biologia, antes de me formar em neurociência, porque eu já buscava estudos e conhecimentos sobre o comportamento humano com base na biologia. E hoje eu me sinto muito mais pleno em conhecer sobre a neurociência genética para poder explicar o comportamento humano, porque tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E partindo desse princípio da lógica de que tudo tem uma razão, a gente tem que encontrar a solução para ajudar essas pessoas, para destravar, para tirar esse bloqueio, porque eu percebo que isso é muito comum e é quase que uma pandemia, eu posso dizer. Então, eu fico tentando trazer a relação com os dias atuais. Será que nós estamos vendo mais, presenciando mais esses casos porque a gente está interagindo com mais pessoas? Será que a tecnologia está criando ali uma insegurança das pessoas? Ok? Eu prefiro sempre acreditar que a tecnologia está causando um dano por motivos óbvios. Eu parto do princípio de que nós somos constituídos por elementos da natureza. Nós somos a natureza. E tudo que não é natureza pode ser um problema e um desafio. É a tecnologia, certo? Inclusive, eu tenho meus pensamentos sobre o 4G, o 5G, 6G, a relação com específicos transtornos mentais, etc., que é uma coisa que a gente não vai falar sobre isso hoje.
A ansiedade é um fator muito atual, tem relação com a rede social, tem relação com tudo o que vem da rede social, essa cultura formatada, o imediatismo, a necessidade de motivação, porque a rede social obriga a gente a buscar sempre motivação. Não tem jeito, por mais que você não fique o tempo todo na rede social, você não deixa de ser um assistente ou alguém que assiste o outro. E o próprio mundo te obriga a se enquadrar, senão você está fora disso. E você, de certa maneira, você acaba entrando nisso, porque a pressão é muito grande, a não ser que você vá para o Tibete e você fique lá, seja um eremita, não é? É a única solução que tem. Ou seja, está aí um dos mecanismos de argumentos que podem ser usados para que a pessoa possa tentar sair dessa situação. Porque você quer o quê? Você quer ser índio? Você não pode. Porque se você for lá para o meio da tribo indígena para tentar ser índio, não vão te aceitar. Para você viver como era antigamente, ok? Beleza, você tem uma ascendência europeia, então você quer ser um tribal, você quer ser um celta, você quer ser um viking, acabou, não tem mais. E lamento informar, mas aqui na Europa não tem nem terra mais que não tenha dono. Então você não vai conseguir, o máximo que vai acontecer é ser um mindinho. E aí você vai sofrer as consequências disso. Então, ou você se adapta ao meio de alguma maneira, ou você está fugindo do que é hoje denominado sobrevivência. É simples assim. Então, temos que encontrar a solução para resolver esse problema de insegurança, da falta de tomada de decisão dessas pessoas. Ok? Tá bom. Eu acredito sempre que a solução está na consciência. Até porque nós somos semânticos. Nosso organismo é semântico. Ok? Então, a gente vai, por exemplo, liberar a dopamina que mencionei na motivação, na conquista, seja ela qual for. Na água que a gente bebeu quando está com sede, nos likes que recebeu naquela postagem, no elogio que alguém te dá, no ato sexual. A diferença é a intensidade, porque o teu organismo entende a intensidade daquilo e o quanto vai liberar daquilo. E, falando em semântica, se todo tratamento psicológico ele funciona quando se tem a consciência do problema, que, por exemplo, eu numa reunião com dezenas ali de neuropsicólogos, psicólogo, psiquiatra, e a gente conversando sobre os transtornos de personalidade dramática, como trazer a consciência sobre o problema de pessoas que pensam ser superiores, de pessoas que não conseguem trazer a consciência de que tem um problema. Que você vai dizer, olha, você tem isso. Ah, não, não tenho. Eu não tenho. Você vai trazer ali vários argumentos de que a pessoa tem um problema, ela vai ler aquilo tudo, ela vai até dizer assim, dos 10 traços comportamentais que você disse, eu apresentei 7. Ok, você tem. Não, mas eu não apresentei 10. Ou até mesmo, eu apresentei 10, mas eu não acredito que seja. Isso é um comportamento meu e não necessariamente é um transtorno. Eu já ouvi muita coisa. Então, trazer a consciência de quem não consegue ter consciência sobre aquilo. Esse é o maior objetivo. Então, eu já trouxe a ideia da neuroplasticidade cerebral frontal e mecanismos que você possa exercitar essa região, por exemplo, com foco atencional, em relação à leitura, aprendizagem, com jogos de lógica, N coisas que a gente pode fazer na neuroplasticidade frontal. Até mesmo para poder comandar essa parte temporal, límbica, para que a gente possa contornar os distúrbios da nossa mente, ok? Beleza. Trazer a consciência com argumentos
É necessário que o profissional que esteja do lado de cá, ele tenha uma cognição desenvolvida a ponto de conseguir manobrar, manipular, argumentar de maneira plausível, sem deixar entendido ou subentendido de forma consciente de que você quer que ela acredite, a pessoa acredite naquilo que você está buscando, entendeu? Ou seja, ele está induzindo que eu tenho um problema, até mesmo de forma subjetiva, mas que consiga trazer a consciência. Então, é necessário que o profissional ele tenha uma cognição tão bem desenvolvida que vai além do conhecimento dos livros que ele estudou. Uma capacidade de argumento, uma capacidade de manobrar e conseguir criar ali naquele espaço e de forma dinâmica, porque as pessoas não têm mais paciência, para que você consiga entender e fazer aquilo, para que depois você possa levar a consciência. E a melhor maneira de você trazer a consciência à pessoa é na prática. Porque você causa maior impacto quando você sente. É igual você falar, por exemplo, vou dar um exemplo recente. Filha, o chão está gelado e você está descalça. Ah, papai, e não coloca o calçado. Aí eu vou, pego uma meia bonita, toma aqui uma meia, filha. Coloca a meia e anda com a meia, pelo menos, dentro de casa. Olha a minha meia, que legal, adoro andar de meia. Como você gosta de ser a cópia do seu pai, pensando eu, não falando, acredito que você vai ver eu com a meia e vai querer usar a meia também. Aí não coloca a meia. Aí, depois, aquilo que eu conversei com você. Ah, papai, eu tô com uma cólica em cima do umbigo na parte central. Filha, coloca a meia, porque pode ter relação com o teu pé no chão gelado. Eu sei que não tem relação. Eu sei que não tem relação. Mas, obviamente, eu perguntei para ela, fiz uma investigação sobre o que poderia ser. Você comeu muito rápido, filho? Comi. Eu sei, você come muito, você é muito ansiosa. E você está muito ansiosa, porque ela está estudando agora na escola, nova e tal. E pode ser ansiedade, porque eu poderia levá-la para o hospital, mas eu tenho que entender o tamanho da gravidade daquilo, certo? Mas, a princípio, pelo que ela descreveu, e o Buscopan resolveu, pode ser realmente uma ansiedade, comeu muito rápido e teve uma digestão. Estou monitorando, vamos ver hoje como fica. Já estou marcando consulta para ela, para fazer uma investigação, ok. Mas eu incluí o pé no chão. Por que incluí o pé no chão? Porque o chão da minha casa é muito frio se eu não ligar o aquecedor. E existe uma variação de temperatura muito grande. Nós tivemos agora, há pouco tempo, 20 graus. E passou um dia, estava batendo zero de noite. É surreal o que está acontecendo aqui na Europa. Ok, então eu, de alguma maneira, eu trouxe um argumento ali de omissão, com possibilidades que são mitos, mas que a ciência não comprovou, que é o pé no chão e a dor na barriga, mas para tentar trazer aqui uma solução para a consciência dela, na prática. Ou seja, nós temos que tentar fazer com que essas pessoas pratiquem o que possa trazer retorno e esse retorno cause impacto, cause a motivação. E uma motivação plausível, uma motivação que vai credibilizar a pessoa e que ela vai ter orgulho de si mesma. Aí que está também o segredo, ok? Isso aqui é apenas uma prévia à introdução do estudo que nós começaremos a fazer agora, sobre isso que eu já venho comentando com você há um tempo, e que vamos colocar na prática. Vamos trazer melhores soluções
para as pessoas que não estão conseguindo tomar decisão, não estão conseguindo a prevenção, às vezes tomando decisões que tragam resultados negativos, vencer a insegurança, vencer tudo isso que não deixa a pessoa progredir, crescer. Não só profissionalmente, mas também na vida pessoal. Ok? One moment, please.